Amém. Quero agradecer aqui a presença da Fabiana, né? O Robson já esteve aqui com a gente. A Fabiana está nos visitando hoje aí, pela primeira vez. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Espero que o Senhor fale com você. Com certeza vocês não vão sair daqui do jeito que vieram. O Senhor vai estar falando com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eles chegarem lá. Se você quiser ir abrindo a palavra do Senhor, lá no livro de Esdras, capítulo número 2, e versículo de número 59. Esdras 2, ali num terço da Bíblia aí, né? No telefone é mais fácil procurar, né? Mas na Bíblia está ali num terço da Bíblia, você encontra o livro de Esdras. Esdras 2, vamos ler lá no versículo 59. Esdras 2, 59. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, ó. Também estes subiram de Tel-Malá, Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. E os filhos de Delafias, os filhos de Tobias, os filhos de Nequadias, 652, também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Amém, igreja? Até aí. Nós lemos essa palavra aqui no livro de Esdras, você que conhece a história, nós sabemos que o povo de Israel estava no cativeiro. O povo de Israel, Deus prometera que eles ficariam um tempo para serem tratados no cativeiro, e depois Deus retiraria o seu povo com a sua destra forte e traria esse povo para aquela terra que ele prometera, que manava leite e mel. E Deus assim o fez. E assim é nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes você que está aqui me ouvindo, nós que estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, quantas e quantas vezes a gente se colocou na presença do Senhor e falou: Deus, olha, obrigado porque o Senhor tem um plano maravilhoso para mim, obrigado porque o Senhor me escolheu para pregar a tua palavra, obrigado porque o Senhor me escolheu para ser salvo, obrigado, Deus, porque o Senhor me escolheu para um propósito grande nessa terra. A minha vida não vai ser em vão, o meu ministério não vai deixar de existir, algo grande vai acontecer nas nossas vidas, e você se alegrou, você se jubilou, você ficou feliz e contente, porque Deus ia realizar algo na sua vida. E assim foi no povo lá de 3.000 anos atrás. O povo estava contente, o povo estava feliz. Olha, a gente regressou para Israel, a gente regressou para a terra que Deus prometera, a terra dos nossos pais, a terra que mana leite e mel, a terra que produz a 30, a 60 e a 100. E aquele povo estava todo alegre, todo feliz. De repente, eles se deparam com o versículo de número 59, ó. Porém, não puderam provar que as suas famílias eram de Israel. Uau! Chegaram na terra, chegaram na promessa de Deus e não puderam provar que eles faziam parte do povo de Israel. Não tinha como provar, não tinha como dizer para as pessoas: olha, nós pertencemos, nós somos israelitas, nós fazemos parte das 12 tribos. Eles não conseguiram fazer isso. E diz aqui a palavra no 62, ó: esses procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Imagina você com toda aquela alegria, toda aquela disposição, você que conhece a palavra de Deus, você que tem promessa do Senhor, você que ama vir à casa do Senhor, você que ama a palavra de Deus, você que sabe, aquela irmãzinha que orou, aquele pastor que orou, aquela vez que Deus falou com você, que alguém pôs a mão sobre a sua cabeça e disse: homem de Deus, mulher de Deus, profeta para as nações, e você se alegrou, você se empolgou, você comprou passagem, você está numa outra nação. E de repente diz aqui a palavra que eles procuraram o registro dos seus nomes e não encontraram. Não havia solução para aquele povo, não havia solução para aquelas pessoas que estavam retornando do cativeiro. E quantas vezes você, na presença desse Deus maravilhoso, na presença desse Deus que nós estivemos aqui
louvando agora há pouco junto com as crianças, você disse: Senhor, o que está acontecendo? O que está se passando? Cadê as suas promessas? Por que meu nome não está na genealogia? Por que meu nome não está escrito entre o teu povo? O que aconteceu? Aí diz aqui que o governador lá daquela época, ele pediu para que um sacerdote usasse o Urim e o Tumim. Você sabe o que é o Urim e Tumim? Sabe? O Urim e Tumim era quando Deus tinha ausentado da presença dele. A gente lê a palavra de Deus lá no Pentateuco, quando Moisés orava, quando Moisés era usado por Deus, Deus falava diretamente através do seu amigo Moisés, do profeta Moisés, e o povo ouvia o que Deus tinha para falar. Mas como o povo pecou, como o povo errou, o povo só conseguia que Deus falasse com eles através do Urim e do Tumim. O Urim e Tumim nada mais era do que talvez dados. Sabia disso? Dados, ou talvez moedas, que diz aqui o governador falou assim: olha, já que o povo está aí perdido, não sabe se pertence a Deus ou não, não sabe se Deus tem um propósito na vida deles, pegue e lance a sorte, lance o Urim e o Tumim, pegue os dados e vejam que Deus responde, para ter certeza se Deus confirma essa pessoa como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, se Deus através do Urim e do Tumim confirma se esse homem, se essa mulher, se esse casamento, se essa família, se esse ministério realmente tem algo a ver com Deus, tem uma promessa de Deus nas suas vidas. E assim aquele povo procedia. Eles jogavam aquele Urim e Tumim e ali Deus dizia sim ou não. Mas é interessante, igreja, que essas pessoas, elas eram ordenadas pelo sacerdote, elas tinham autorização de um homem para exercer o ministério naquela época lá de Esdras. Mas se você andar 3.000 anos para frente, você sabia que lançaram também Urim e Tumim? Você sabia que no Novo Testamento lançaram Urim e Tumim? Diz a palavra do Senhor que havia um homem de 33 anos que fora colocado numa cruz, e os soldados romanos pegaram o Urim e Tumim, pegaram dados e lançaram sortes para quem iria ficar com a roupa santa, com a roupa daquele homem imaculado, daquele homem que não tinha pecado, daquele homem que não tinha erro. E naquele Velho Testamento, eu e você poderíamos ter sido excluídos do propósito de Deus. A gente poderia ter literalmente levado com o pé no traseiro de um sacerdote, de um homem, de um governador, mas depois de 3.000 anos, a sorte foi lançada, e lá na cruz, Jesus Cristo deu autorização na terra e nos céus, para você se tornar filho de Deus, para você se tornar filho de Deus. Mas diz aqui a palavra lá em Esdras, que aquele povo tinha que fazer uma coisa: eles tinham que se limpar e que se purificar para poder exercer sacerdócio. Aqui nessa cruz, naquela lá, há 2.000 anos atrás, tudo foi conquistado para que você hoje possa usufruir de todo o propósito de Deus. Para que nós hoje possamos receber todas as promessas que você escutou um dia de Deus, todas aquelas orações que você chorou, que você ouviu aquela irmãzinha falando: olha, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai restaurar a sua vida, o Senhor vai restaurar a sua família, o Senhor vai levantar o seu ministério, o Senhor vai restaurar o seu casamento, o Senhor vai restaurar a sua vida financeira. Todas essas promessas que você ouviu e as que você nem tem ideia que o Senhor fez para você através de Cristo Jesus, elas são suas. Mas diz aqui a palavra que lá em Esdras, o sacerdote falou: olha, para a gente ver se esse povo tem direito de receber as bênçãos de Deus, se eles podem estar aqui no sacerdócio, a gente vai ter que ver se eles realmente estão limpos diante do Senhor. E a pergunta que eu faço para você hoje é: será que nós estamos limpos? Será que realmente a gente é digno
da presença de Deus nas nossas vidas? Será que realmente a gente pode falar assim, olha, Jesus, a gente cantou aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus, está escrito lá no livro, talvez de Apocalipse, se eu não me engano, no final diz assim, Maranata, vem Senhor Jesus me buscar. Mas será que esse Jesus que nós pregamos, será que esse Jesus que nós louvamos, será que esse Jesus que nós dispusemos sair da nossa casa, será que ele pode olhar para mim, para a sua vida e dizer, esse homem, essa mulher vai subir comigo porque ele está limpo, porque ela está limpa? Será que Jesus pode dizer isso? E a palavra nos garante lá que em Esdras o governador não permitiria, o sacerdote não permitiria ninguém subir no altar, ninguém adentrar o templo do Senhor se não estivesse limpo. E o Senhor Jesus não vai permitir que eu, pastor, que você, ovelha, que aquelas crianças entrem no reino dele, venham fazer parte de tudo isso que ele preparou para nós, as bodas do Cordeiro, a gente reinar com ele nessa terra por 1000 anos e depois por toda a eternidade, se nós não estivermos limpos. E a palavra de Deus está repleta, está cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram pelo processo de limpeza. E hoje eu quero falar sobre esse processo. Nós precisamos, eu preciso, não é só você, eu pastor, aquelas criancinhas pequeninas, logo elas vão se tornar adultos pecadores igual a mim, igual a você, e todos eles vão precisar, todos nós precisaremos dessa limpeza. E um dos exemplos que a Bíblia tem é de um homem chamado Naamã, um homem que vivia num país que não era Israel, um homem que vivia na Síria, um homem que era general, um homem que tinha poder, um homem que tinha riqueza, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha grandes coisas vindas do seu reino, das suas conquistas, do seu braço forte, daquilo que ele conquistara com a sua mão, naquele reinado, naquela terra, naquele país. Mas Naamã tinha uma coisa que não permitia que ele andasse com as outras pessoas. Ele tinha lepra, ele tinha sujeira. E a lepra naquela época era considerado algo imundo, algo tão sujo, tão terrível, que um leproso ele podia ser apedrejado. Um leproso, quando ele era encontrado numa cidade, quando ele era encontrado em Israel, ele era colocado à parte. Ele cheirava mal, ele fedia, ele tinha a sua pele, ele tinha o seu corpo todo cheio de feridas, todo cheio de sujeira, todo cheio de nódoas ali, com aquela doença trazia para o corpo daquele homem, e essa pessoa, por ser impuro, era colocada à parte, não podia participar de nada, não podia ter relacionamento com ninguém, não podia comprar. Se algum leproso tocasse nessa garrafa de água, ninguém mais bebia naquela água, ninguém mais tocava nessa mesa se ele tivesse tocado. E isso Naamã tinha, ele tinha sujeira da lepra e ele precisava ser limpo. E Naamã é um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia, que a gente pode trazer para a nossa vida e falar assim, peraí, se aquele grande homem lá, aquele grande general, aquele cara que já tinha conquistado grandes coisas, estava precisando ser limpo, quanto mais eu mortal igual a ele, eu cheio de falha, eu cheio de pecados, também preciso estar limpo, também preciso ter essa limpeza feita nas nossas vidas. E o que a gente aprende com Naamã? Que existem certas regras no mundo espiritual para que a gente possa ser limpo, ser limpa. Existem procedimentos diante de Deus que vai fazer com que realmente você consiga alcançar, nós consigamos alcançar a limpeza completa que o Senhor Jesus alcançou na cruz do Calvário. E a primeira dessas regras é você querer ser limpo. Havia uma menina israelita que trabalhava na casa de Amã, e ela chega e comenta lá com a mulher de Amã, olha, lá em Israel existe um homem de Deus, lá em Israel existe o poder de Deus, lá em Israel as coisas acontecem, lá em Israel a pessoa que está doente é curada, lá em Israel a pessoa que está suja é limpa. E o Naamã, sabendo que ele estava sujo, sabendo que ele estava imundo com a lepra, não com o pecado somente, que ele talvez não tinha nem ideia sobre o pecado, mas aquela lepra física, naquele momento que ele ouve aquela pequena menina dizer, olha, lá na minha terra, lá no meu país, existe cura, existe limpeza. O que o Naamã fez? Ele quis, ele desejou essa limpeza. E será que nós somos
Aquele povo que fala assim: Senhor, olha, eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor liberta. Está escrito que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Está escrito na tua palavra que o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Está escrito na tua palavra que o Senhor é Deus santo, santo, santo. Está escrito que o Senhor liberta. Está escrito que o Senhor limpa completamente o homem do pecado. O Senhor é o único que pode fazer isso. Será que Deus ouve lá dos céus, como a gente canta aqui? Será que Deus ouve lá, vindo do nosso coração com sinceridade? Eu quero ser limpo. É a primeira regra, é o primeiro processo, é o primeiro passo, é o primeiro step que nós damos para ter essa limpeza nas nossas vidas. A palavra de Deus diz: se a gente não for santo, se a gente não estiver limpo, a gente não vai ver Deus, a gente não vai contemplar Deus. E essa igreja, e nós estamos aqui para ensinar você, ensinar aos nossos filhos o caminho que a gente deve andar, não só os pequeninos, mas os grandinhos também, para que a gente possa, através de Cristo Jesus, alcançar a salvação das nossas almas. E não tem mais nada melhor que eu possa pregar para você do que eu, do que você, do que a gente se preparar para se encontrar com o nosso Cristo nos ares. É o que a gente cantou aqui, e a gente tem que entender o que é encontrar com Cristo nos ares. Porque nesse dia diz a palavra do Senhor que Ele vai apartar uns para o lado, Ele vai apartar outros para o lado. Diz a palavra que Ele vai botar os cordeiros do seu lado, vão participar com Ele das bodas do cordeiro. Mas os cabritos, os bodes, os sujos, os impuros, que não quiseram, que não optaram pela limpeza, vão ser colocados à parte. E diz aqui a palavra: outro passo que Naamã teve que ter na sua vida, que eu e você precisamos ter, é aquela autoanálise. A gente chegar assim e falar assim: Senhor, olha, eu sou um homem sujo, eu sou uma mulher suja. Não é porque eu não tomo banho, não, Senhor. A minha sujeira é lá no meu ego, é lá no meu coração, é lá na minha mente, é lá nos meus pensamentos, é lá nos meus desejos. De repente eu sou aquele homem legal, aquela mulher legal, todo mundo quer estar do meu lado, todo mundo deseja a minha companhia, mas por causa do pecado, por causa da sujeira, por causa da imundícia, de repente, do nada, eu começo a cheirar mal. Eu começo a demonstrar toda a minha impureza, toda a minha sujeira. Senhor, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Se você ler a palavra, quantos homens de Deus se prostraram, homens que eram amigos, como o apóstolo que Jesus amava, como que era o apóstolo que Jesus amava? O João, né? O João que Jesus amava, ele abraçava Jesus, ele deitava no colo de Jesus, ele era amado pelo Senhor Jesus. Jesus se agradava da companhia dele. Quando chega ali em Revelação, quando chega ali em Apocalipse, quando ele olha o mesmo Jesus, ele sucumbe no chão, porque ele olhou a glória de Cristo, ele presenciou esse Pai das luzes, como diz a palavra de Deus. Ele literalmente ele vai ao chão, porque ele se viu como um homem sujo, miserável. Paulo, o apóstolo, o santo apóstolo Paulo, ele disse assim para o Senhor: miserável homem que eu sou, quem vai poder livrar desse eu sujo, desse eu imundo? Então a palavra de Deus está repleta, está cheia de exemplos de pessoas que entenderam que estavam sujos. A gente tem que chegar na presença do Senhor e falar: Deus, olha, todos nós, a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, ele erra, ele falha, ele está pecando. Mas aquele que confessa: Senhor, eu sou sujo, eu sou suja, eu tenho pecado, Senhor, talvez não muitos, mas eu os tenho, Senhor, me limpa, Senhor, me purifica. Aí o Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas, e é isso que o Senhor precisa ouvir da igreja dele, essa vontade, esse desejo de a gente professar os nossos pecados e os deixar, para que a gente possa, através de Cristo Jesus, alcançar a salvação eterna. Amém, igreja? Outro passo que Naamã teve na sua vida é que ele teve que ir até Israel. Naamã morava na Síria e ele teve que ir até Israel. E o que significa isso? Eu estou aqui na Inglaterra, para mim ser limpo, para mim ser purificado, eu vou ter que ir até o Brasil? Pastor, eu vou ter que ir até Israel como Naamã foi? Não, Israel significa a presença de Deus. Simplesmente a palavra está nos ensinando, a palavra está nos mostrando que para você ser limpo, para você ser limpa, você tem que ir até Israel. Israel é a presença de Deus. Porque quando você chega na presença de Deus, ele te mostra todos os seus pecados, todas as nossas falhas. Eu trabalho no setor de pintura lá na Honda, e é muito interessante lá que quando vem o carro branco, a gente tem um monte de luz assim, Imagina lâmpadas fluorescentes, um corredor
assim nos 50 metros, acho que a gente tem umas 2.000 lâmpadas grandes, fluorescentes. Quando chega o carro branco, você fala, nossa, o carro branco é facinho de ver, né? Carro branco, ó, tudo limpinho, é facinho de observar onde está o erro, onde está a falha. Mas não. Quando chega o carro branco, quem está lá no primeiro processo, ele aperta um botãozinho assim, e mais umas 300 lâmpadas fluorescentes se acende. Porque aquilo que aparentemente é branco, aquilo que aparentemente está limpo, na realidade contém muitas impurezas. É só quando vem a luz, é só quando vem o Pai das luzes, é só quando realmente você vai até Israel, é que Deus pode te mostrar, me mostrar a nossa sujeira, a nossa imundícia. É quando a gente está com aquela roupinha toda branca e fala, nossa, olha como eu sou um homem puro, como eu sou uma mulher pura, e de repente vem o Pai das luzes, de repente vem o Espírito Santo de Deus, aperta o botãozinho lá, porque você foi até Israel, porque você foi até a presença de Deus, e a glória de Deus, ela te derruba. A glória de Deus bota a gente no chão. A glória de Deus mostra o quanto nós somos imundos, o quanto nós somos sujos. Isso é uma palavra de alerta, igreja, não para a gente ficar assustado, não para a gente querer ficar longe de Deus, mas para a gente querer se aproximar cada vez mais dele, porque ele é o único que pode limpar a mim e a você. Ele é o único que ele te entende. Deus não te condena por você pecar, Deus não te condena por 1 milhão de pecados horríveis que você fez. Deus simplesmente vai condenar a mim, vai condenar a você, porque simplesmente a gente não quis chegar até o Pai das luzes para que ele mostrasse realmente quem a gente é. Quando a gente chegar diante do Senhor, tem uma passagem que diz que é o sumo sacerdote Josué, que ele chega na presença de Deus e de repente ele olha lá no céu, a majestade de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, querubins lá 24 horas dizendo santo, 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 e de repente o sumo sacerdote Josué ele fala, olha, cura minha mente, coloca um novo turbante, queima minha língua. Se você ler a palavra, um anjo chega e bota uma brasa viva na boca daquele sumo sacerdote. De repente outro anjo chega e tira o turbante, tira aquele pano que ele tinha enrolado na sua cabeça, porque estava sujo. Os pensamentos dele, a boca dele, o coração dele precisava ser tratado, precisava ser purificado, precisava ser limpo. E o Senhor fez assim na vida daquele homem, porque ele fora até a presença de Deus. O que acontece quando a gente está? Por que o mundo está tão imundo? Por que o mundo está tão ruim? Porque estão longe da presença de Deus. O mundo não se aproxima de Deus, o mundo não quer Deus. Por que você prega para alguém? Por que a gente prega para alguém? Um familiar, um amigo, um inglês, um português, um brasileiro, qualquer nacionalidade, e de repente aquela pessoa até impactada por algo que você orou, por algo que Deus disse, por um louvor, por uma palavra, por um milagre, às vezes um milagrão, a pessoa deixou de ser paralítico, deixou de ser cego, deixou de ser surdo, mas de repente quando você fala em conversão, quando você fala em limpeza, quando você fala em transformação, aquela pessoa não quer, porque quando você se aproximar de Deus, Deus vai mostrar o quão ruim nós somos. E nós temos que entender que apesar da gente ser ruim, apesar da gente ser mal, apesar da gente estar cheio de imundícias, cheio de pecados, Ele continua nos amando, Ele continua nos querendo, Ele não abriu mão de nós. Ele poderia simplesmente exterminar todo o ser humano, exterminar esse planeta, exterminar esse universo, e Ele faria tudo de novo, assim como Ele vai fazer, assim como está escrito que Ele vai extinguir tudo isso e vai fazer tudo novo. Mas Ele nos ama. E o que Ele quer é essa posição da sua igreja, essa posição minha, essa posição sua, da gente chegar até Ele, não somente vir no culto, não somente vir na igreja, não somente ser pastor, não somente ser missionário, não somente ter profecia, não somente ter revelação, não somente o sobrenatural de Deus acontecendo, mas é essa atitude da gente chegar na presença desse Deus, na presença desse Jesus, na presença desse Espírito Santo e falar, Senhor, eis-me aqui, sujo, falho, cheio de imundícia, me muda. Me transforma, me limpa, me purifica. E o Senhor vai ter alegria, o Senhor vai ter prazer. São esses os que chegam até a presença de Deus. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, o arrogante, aquele que fala, eu não preciso, eu não quero, eu estou bem, eu só tenho alguns pecados, os meus pecados não são tão grandes. Um pecado, diz a palavra de Deus, que quebra toda a lei. Se você cometer um pecado, você não vai ser salvo. Só existe uma solução, só existe como diz a palavra, um sabão de
de lavandeiro que era feito de potássio, aquela soda, né? Lembra do sabão? Quem tem mais de 60 anos igual eu aí, não? Ninguém, né? Mas lá que a sua avó lavava lá no rio, você que é do interior, lembra lá, a sua mãe mesmo, ia lá pro riozinho, lá em Portugal, né, Miguel? Tem aqueles tanques lá, é paulada na roupa, lá, e a gente vê isso lá em Portugal ainda, sabão de soda, esfrega, e bate na roupa. É o único jeito de ser limpo, é o único jeito de ser purificado. E o Senhor é assim, porque Ele quer que a gente venha em nome do Senhor Jesus, fazer a vontade dEle, se render na presença dEle. E foi o que Naamã fez. E diz aqui a palavra, que Deus, através do profeta, disse para Naamã: olha, Naamã, você vai tomar banho no rio Tejo. No rio Tejo não, olha, já está no rio Jordão. Só que o rio Jordão, no local que Naamã fora, era um rio sujo, ou é ainda hoje. Agora você imagina, você chega na presença de Deus, um estrangeiro, reconheceu, não, peraí, eu estou leproso, estou sujo, estou imundo, eu vou até o profeta, eu sou um general de grande estirpe aqui, de grande posição, ele vai me mandar tomar banho lá na Polinésia Francesa, né? Lá na Sardenha, aquela águazinha. Eu sou o bambambam, né? Eu só tenho alguns pecadinhos. Com certeza o profeta vai me mandar tomar banho naquela água azul, aquela coisa maravilhosa. Eu vou lá, general, dou um mergulhão e volto limpinho. O profeta falou: manda ele tomar banho no rio Jordão. E Naamã chega e olha para aquele rio e fala assim: por acaso lá na Síria a gente não tem rio melhor? Por acaso lá na Síria a gente não tem aqueles rios, aquela água transparente, aquelas pedras branquinhas? O que eu vim fazer nesse rio? Por que eu estou aqui? E assim é conosco. Quantas e quantas vezes Deus pediu para a gente, falou assim: ó, entra no Jordão, é sujo, é barrento, mas é onde você vai ser curado. Deus te dá uma ordem, Deus te dá um mandamento, Deus nos ordena, porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, e a gente simplesmente fala: Senhor, no Jordão eu não entro, Senhor, eu não passo por essa prova, eu não passo por esse deserto, eu não passo por essa dificuldade, eu não vou entrar nessa tormenta, eu não vou entrar nessa tempestade, eu vou continuar aqui, porque eu sei o que é melhor para mim. E Deus disse assim: olha, Naamã, é no Jordão, e acabou. Naamã, não tem outro lugar. E é assim com Deus. Quantas e quantas vezes Deus diz para a gente: olha, Zezinho, olha, Mariazinha, muda, transforma, se arrepende, se converte, muda o teu jeito de pensar, muda o teu jeito de agir, entra no rio Jordão, barrento, sujo, difícil, mas é ali que você vai ser curado, é ali que você vai ser tratada, é desse jeito que você vai ser purificado. E a gente: Deus, eu não quero, eu não gosto, eu não aceito, eu não admito. A gente contendendo com o onisciente, onipotente e onipresente Deus. E assim foi Naamã. Ele achou ruim, mas ele entrou naquele rio. Então a palavra que o Senhor coloca hoje para você é: entre no propósito de Deus. Chegue para Ele e fale: Senhor, olha, eu realmente vou mudar, eu realmente vou entrar no rio Jordão. Eu entendi que muitas vezes eu achava que era melhor a água azul, que eu achava que era melhor a água mineral, a água cristalina, mas eu estou entendendo que o meu Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para o meu ministério, para o meu casamento, para a minha vida financeira. Senhor, aonde é o rio Jordão? Estou entrando, vou entrar até, eu vou mergulhar nesse rio barrento aí. Eu não quero nem saber se eu ficar cheio de lodo, cheio de sujeira, cheio de coisa desse rio. Eu vou entrar, porque o Senhor mandou e o Senhor sabe o que é melhor para mim. Amém, igreja? E diz ali a palavra que Naamã, ele entrou no rio, mas aí Deus faz umas coisas engraçadas. Deus faz umas coisas que doem em nós. Deus, por saber, Deus por conhecer a mim, por conhecer você. A palavra de Deus diz que quando você estava no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. Não, antes de você estar no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Então Ele já sabe o hominho ruinzinho que você é. Ele já sabe a mulherzinha ruinzinha que você é. Ele já sabe o homenzinho ruim que eu sou, o pecado que aflora dentro de mim, que habita dentro de mim. Aí Deus fala para Naamã: Naamã, entra e mergulha no rio o quê? Quantas vezes? Não foi uma, 2, 3, 4. Agora imagina o general: 5, 6. Uau! Para que 7 vezes? Porque existem sujeiras
sujeiras nas nossas vidas, que numa lavada não sai. Existem pecados nas nossas vidas que estão tão incrustados. Quando você vai na cozinha, né? Lá em casa eu que limpo a cozinha, eu que limpo o banheiro lá, tira aquele lodo, né? As casas aqui dá muito lodo, né? Nunca ficou na casa de vocês aquele lodinho assim no teto? Né? Tem que abrir a janela do banheiro quando você toma banho, né? Você pinta lá quando alguém vai visitar você, igual eu faço, né? Pinta lá, ninguém vê. Mas esse lodo, esse limo, ele é criado, e existem certas situações que ele é tão incrustado que você não consegue tirar. É por isso que Deus falou para Naamã: Naamã, o teu pecado, a tua sujeira, a tua imundícia, essa lepra que você tem, ela é tão grande, ela é tão poderosa. É assim Deus dizendo para mim, Deus dizendo para você: olha, eu não sei os teus pecados, você não sabe os meus, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui, Ele sabe os teus pecados. Ele está dizendo para você nessa tarde que é necessário que você tome 1, que você tome 2, que você tome 3, 4, 5, 6, e no 7º banho você vai ser limpo. Mas você tem que tomar o 7. Ah, Deus, para mim tá bom, é muito doído um banho, Senhor, eu nem tomo banho, eu nem gosto. Que na Inglaterra o pessoal nem toma banho, lá no Brasil é 2 banhos por dia, mas eu não gosto. Não, tem que se lavar, tem que se purificar, tem que realmente falar: Senhor, vai ser quantos banhos? É 7, Deus, eu vou estar limpo? Eu vou. Deus, é 20 banhos? Eu vou, porque eu quero ser limpo, eu quero ser transformada. Porque nós temos que entender, igreja, que todo esse propósito de Deus nas nossas vidas é para a gente ser salvo. Deus não vai fazer todo esse trabalhar. Deus não está te colocando em desertos, Deus não está te colocando em dificuldade, Deus não me coloca em lutas, em batalhas, em maremotos, em tempestades grandes, simplesmente para dizer: olha, eu livrei meu filhinho, olha, eu fui legal com ele, eu fui bacana, eu sou aquele pai bacana, dei um dinheirinho, dei saúde. Não, o Senhor quer te dar salvação. Ele pagou um preço alto lá naquela cruz para que você seja salvo, não para que você tenha carro, não para que você seja bem sucedido, não para que você tenha um ótimo saldo bancário aqui na Inglaterra, lá no Brasil. Ele morreu naquela cruz para te purificar, para purificar a mim, e para a gente aceitar essa purificação e falar: Senhor, quantas vezes? É 7, eu vou. Aí a gente é salvo, aí a gente é limpo. E nós temos que entender isso, igreja. E diz depois a palavra que Naamã fez algo espetacular. Ele olhou, imagina você, uau, depois de 7 lavadas, a imundícia saiu, o vício nas drogas saiu, a pornografia saiu, o homossexualismo saiu, todo o lixo saiu da minha vida. Uau, eu estou curado, eu estou liberto, estou limpo, estou limpa. Ele pega e junta a terra, ele leva um saco cheio de terra de Israel, e diz a palavra que ele leva para a Síria, e lá na Síria ele monta um altar ao Deus vivo, e todo dia Naamã dobrava os seus joelhos sobre a terra de Israel, e ele dizia: eu sei quem me curou, eu sei como eu fui tratado, eu sei quantos banhos eu tomei, mas eu estou aqui limpo, eu estou aqui purificado, eu estou aqui embranquecido, porque o Deus de Israel fez essa limpeza na minha vida. E Naamã reconheceu isso. Então eu quero orar com você agora, a gente vai orar, fica de pé aí, em nome de Jesus.